vocês? Esta é a nossa segunda aula de Eletrônica Digital do curso técnico em Automação Industrial. Nesta segunda aula teremos como roteiro de aula os seguintes tópicos: circuitos integrados, famílias lógicas, funções e portas lógicas, circuitos combinacionais, codificadores e decodificadores, multiplexadores e demultiplexadores. Bem, os circuitos integrados, eles são conhecidos como chips, onde eles são formados por um conjunto de resistores, diodos e transistores fabricados em um pedaço de material semicondutor, denominado substrato. Todos esses componentes estarão internos a um único chip. Isso fez com que a eletrônica ficasse cada vez mais compacta. Além disso, temos outras vantagens dos circuitos integrados. Eles também, além do seu tamanho, temos menor custo, menor peso e, por ser fabricado através de computadores ou máquinas automáticas, tem menos erros de montagem. Além disso, na sua execução de trabalho, temos maiores velocidades, confiabilidade nos resultados e a sua simplificação de produção. Nós temos circuitos internos, pode ser um único circuito interno, dezenas ou centenas até milhares de circuitos dentro de um único CI. Apesar disso, temos algumas desvantagens na utilização de chips. São eles: a tensão ou corrente baixa, a impossibilidade de indexação de alguns dispositivos que envolvem o seu tamanho, tal qual um indutor, ou transformador, ou grandes capacitores. Ainda não conseguem ter uma boa conexão de chip para esses dispositivos. Os circuitos integrados podem ser vistos de diferentes formas. Aqui temos algumas delas. Temos encapsulamentos para esses formatos. O encapsulamento SIL ou simples, onde temos a disposição dos pinos como um pente. Temos o encapsulamento duplo ou DIP, encapsulamento quadrado ou QFP e encapsulamentos de dispositivos SMD, mais conhecidos como são SOIC, PLCC e LCCC. No nosso comércio local, o mais comum é encontrar esses chips no seu encapsulamento DIP, onde temos que levar em consideração a marca ou o chanfro do chip e os seus pinos, onde a numeração dos pinos ela é feita de forma anti-horária a partir desse chanfro. Os chips, eles também possuem famílias lógicas. Essas famílias, elas se relacionam ao tipo de transistor que ele é construído. A família TTL, ou transistor logic, é a principal das famílias dos circuitos integrados bipolares. Eles podem utilizar transistores NPN ou PNP. Podem observar nesses desenhos que, para as lógicas 0 e 1, eu não preciso ter exatamente ou a tensão máxima ou a tensão mínima. Eu posso ter um grau de tolerância nessas tensões. No caso da lógica 1, na família TTL, essa variação varia de 2 a 5 volts para a lógica 1 e de 0 a 0,8 volts para a lógica 0. Nas saídas, temos as tensões também de tolerância para as lógicas 0 e 1, aí representadas. Outra família importante dos circuitos integrados é a família CMOS, onde os seus transistores são do tipo unipolar, do tipo MOSFET, canais P ou N. Esse tipo de família CMOS, ele tem como peculiaridade ocupar menos espaços e serem mais rápidos que a família TTL, na maioria dos casos. A entrada e a saída é disposta aí nos gráficos do slide. Bem, essas famílias lógicas, elas também possuem subtipos ou subfamílias.
No caso da família TTL, nós temos o número 74 inicial e letras que representam o tipo de potência, o tipo de velocidade, o tipo de chaveamento que ele vai realizar no seu processamento. E a família CMOS, nós temos o número 4, que é o padrão, e também utiliza também o 74, agregado a símbolos, a letras, para representar também potência, chaveamento e tipos de tensão. Esses circuitos integrados, eles possuem parâmetros que podem ser encontrados em datasheets ou catálogos. Esses parâmetros se relacionam à tensão de alimentação, a pinagem do chip, a potência desse chip, tanto na entrada como na saída. E a olho nu, apenas observando o chip, a gente não consegue perceber essas características. Então, nós devemos recorrer a manuais ou catálogos desse chip, que podem ser encontrados na internet em inglês, que é onde são chamados de datasheets. Bem, como foi falado em circuitos integrados, estamos trabalhando com a lógica de circuitos digitais. E se falamos em lógica, também devemos trabalhar com a álgebra booleana, que através de funções e portas lógicas trabalha esses números, esses valores. As portas lógicas básicas booleanas são as portas lógicas e, ou e não. E estão mostradas a sua simbologia. As portas lógicas derivadas das básicas são as não e, não ou exclusiva e não ou exclusiva, que também pode ser conhecida como coincidência. Bem, essas portas lógicas podem ter sua representação matemática ou expressão aritmética das mesmas. Vamos dar como exemplo duas variáveis A e B e uma saída L. Teremos essa representação para cada porta lógica indicada no slide anterior. Além da expressão matemática, nós também podemos relacionar a porta lógica à sua tabela verdade, que vai indicar todas as possibilidades de combinação de entrada e sua respectiva saída. Para o caso da lógica I, fica claro que para termos saída igual a 1, a única combinação possível de entrada é que todas as entradas sejam igual a 1 também. Para a lógica OR, ocorre que a única possibilidade de saída zero é quando todas as entradas são zero. Então, observando a tabela verdade, podemos simplificar a nossa observação a respeito de cada porta lógica. Bem, essas portas lógicas elas estão internas a circuitos integrados, aonde as suas funções são realizadas conectando-se aos pinos corretos. Esses circuitos integrados possuem códigos que indicam o tipo de porta lógica ou o tipo de função lógica que ele realiza. Temos aí a representação ou os códigos das famílias lógicas TTL e CMOS para as portas lógicas básicas e derivadas mostradas. Os circuitos combinacionais. A associação de diferentes funções ou portas lógicas nos leva a uma nova função. Então, aprendermos as funcionalidades de cada porta lógica é ideal para podermos trabalhar com circuitos combinacionais. Bem, quando trabalhamos em circuitos combinacionais, nós podemos e devemos simplificá-los, pois os circuitos digitais eles podem ser bastante grandes. Essa simplificação ela é feita através de postulados ou propriedades matemáticas, propriedades booleanas ou postulados de Morgan ou propriedades matemáticas comuns. Bem, um método alternativo aos postulados e propriedades das identidades booleanas é o diagrama de Waite-Carnot para a simplificação de circuitos lógicos. Ele leva em consideração a alocação de min-termos da tabela verdade. Quando falamos de min-termos, lembre-se que direcionamos os valores uns para a combinação representada na tabela verdade.
de suas variáveis. Então, para cada posição que encontramos o valor 1, ele deve observar as variáveis de entrada e se estão com valor 1 é a variável normal, se estão com valor 0 é a variável barrada. Esse foi um exemplo de duas variáveis, mas e se desejarmos um diagrama para 3 ou mais? Codificadores são circuitos combinacionais que tornam possível a passagem de um código conhecido para um desconhecido. Posso utilizar como exemplo um pulso de entrada que seria uma entrada serial para uma saída paralela. Ou o exemplo como mostrado no slide, de um codificador BCD através de pulsos de entrada. Os decodificadores vão receber esse sinal vindos do codificador e decodificá-los, transformando o código desconhecido em um conhecido. Um exemplo seria esse decodificador BCD para um display de 7 segmentos, o CI 78447. Os multiplexadores são circuitos combinatórios que selecionam, dentre vários canais de entrada, uma única saída. E os demultiplexadores, eles complementam os multiplexadores, pois eles selecionam uma de várias saídas.